Queridos irmãos, hoje o nosso tema vai ser não só estratégias, é oração. Esse é o segredo do crescimento da igreja. Amém? Então, não são estratégias, é oração. Oração. Esse é o segredo do crescimento da igreja. Atualmente, se observa muitas igrejas com várias estratégias para crescer numericamente. Grandes eventos, mídia, templos chamativos, etc. Mas falta vida espiritual. Com todas essas estratégias, a frieza se instala, há distrações, divisões, competições e ausência de autoridade espiritual. Mas a verdade é simples e profunda também. A igreja não cresce espiritualmente sem oração. E nem numericamente, sabe por quê? Porque apesar dessas estratégias levarem a igreja a crescer numericamente, logo em seguida há dispersão. As pessoas saem da igreja, porque elas não encontram ali o que elas necessitam. Elas não encontram aquilo que elas procuram. E aí saem, por falta de crescimento espiritual. Em Atos 1:14, diz que todos estes continuavam unânimes em oração e súplicas. No versículo anterior mostra vários nomes ali de homens, e no 14 diz que todos eles estavam ali, continuamente unânimes em oração e súplica, junto com as mulheres, né? Então a palavrinha aqui, continuavam, não é só naquele momento, era um mover contínuo de oração, tudo que eles tinham no coração de desejo de fazer na obra de Deus, era munido de oração, até para escolher os tesoureiros que eles tiveram que escolher depois, né? Tudo era feito através de oração. E Deus ia acrescentando as almas. Atos 2:47. Então, primeiro é a oração e a pregação genuína da palavra. Depois, a quantidade é acrescentada por Deus. Aleluia por isso. Glórias a Deus. Deus quer profundidade nele. Deus quer que nós aprofundemos nele. Quer que os frutos do seu Espírito sejam transparentes na vida dos seus filhos. Deus quer uma igreja cheia de amor, de santidade, de arrependimento, de unidade e de temor a Ele. Aleluias. Você ora pela sua igreja? É uma pergunta para você refletir. Você está orando? Você está intercedendo pela tua igreja? Que você está participando? A igreja é do Senhor Jesus, mas nós somos a igreja. Juntamente unidos com muitos membros, nós nos tornamos uma igreja. E nós temos que orar por esta igreja. Amém? Crescimento espiritual é uma missão coletiva, que começa no secreto, onde há momentos diários de oração, jejuns coletivos e muito estudo da palavra. É isso que Deus quer da igreja. Oração, jejum e estudo da palavra. Oração, jejum, estudo da palavra. Aleluias. Aí Ele acrescenta a qualidade, aí Ele acrescenta a quantidade. Não precisa nós nos preocuparmos com isso. Quando a igreja tem uma vida de oração, ela não enfraquece. Ela cresce tanto em números como no espiritual. O crescimento da igreja é responsabilidade de Deus. Certamente, Ele vai usar a igreja, uma igreja saudável, como instrumento. Como está lá em 1 Coríntios 3, 6 e 7. Aqui Paulo deixa claro que apesar de termos que fazer o nosso papel, o autor do crescimento é Ele, é o Todo-Poderoso. Vemos muitas igrejas crescendo em quantidade, mas não em qualidade. Por que isso acontece? Porque eles dão ênfase, como eu já falei, em espetáculos, em vez de oração, em vez de intimidade com Deus. Né? Priorizam shows, priorizam as estruturas, priorizam experiências emocionais, priorizam as profetadas, em vez do discipulado profundo, em vez de ensinos sólidos, em vez de uma comunhão verdadeira. Eles priorizam outras coisas. A igreja primitiva, não. Ela crescia em qualidade e também em quantidade, porque um novo convertido era discipulado, ensinado e integrado à vida da comunidade. Está lá em Atos 2:42. Aleluias, glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje, muitos entram pelas portas e não são acompanhados. Não são formados espiritualmente.
né? Porque a ênfase do crescimento numérico, a pressão de mostrar resultados, né, é pregado um evangelho raso ou diluído, com mensagens motivacionais, centradas no eu, sem arrependimento, sem santidade. A igreja produz status de seguidores de Cristo, de Jesus, e não de discípulos comprometidos com Cristo, com o reino de Deus. Qual é o nosso papel de uma igreja genuína? Qual o papel que Deus quer que nós façamos? Qual é o nosso papel? É ser obediente? É ter um serviço de intercessão, um mover de oração, de evangelismo e discipulado. É isso que Deus quer da igreja. Não se pode manipular ou forçar o crescimento verdadeiro. O nosso foco deve ser fidelidade e não resultados numéricos. Nós devemos descansar em Deus e fazer tudo o que Ele manda na sua palavra com excelência, mas sabendo que tudo está nas mãos dEle. Orar mais do que planejar. Nós devemos orar mais do que fazer planejamentos. O planejamento só vem depois da oração, daquilo que Deus colocar no nosso coração. O crescimento vem de Deus, e ele é sólido, saudável e duradouro. Quando ele edifica, ninguém pode impedir. Amém? Eu tenho muitas experiências de crescimento da igreja através da oração contínua. Eu já passei por 3, 4 igrejas e eu vi, não me falaram, eu tive experiência que as igrejas que têm grupos grandes de intercessão, de oração, de que buscam realmente a Deus, elas crescem em sabedoria e graça diante do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, tremendo e poderoso é o Senhor. Nos colocamos, ó Deus, diante de Ti, desejosos de Te buscar mais e mais, Senhor. Sabemos que a oração não é só um ato religioso, mas é um relacionamento vivo contigo, Pai, onde Tu nos dá todas as inspirações para que o Teu reino avance. Pai, desperta em nós o fervor da intercessão, que não sejamos uma igreja apática, mas uma igreja que se move de joelhos, Pai. Que cada casa se torne um altar, cada coração uma chama acesa de intimidade contigo, Pai. Oh, aleluias, grande Deus, soberano é o Senhor. Abençoa, Pai, cada irmão que necessita de um milagre neste dia. Que seu clamor chegue até a Ti, ó Deus. Porque a Tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluias. Oh, Deus poderoso, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém e amém.